Obrigado, gente. É um prazer estar aqui com vocês. O momento tem um quê de ansiedade, né? Natural, esperado. Muita gente pergunta o que vai acontecer. Vamos falar sobre o que a gente acha que deveria acontecer, né? Não de pessoas, mas das dificuldades que o país tem que enfrentar se a gente quiser voltar a crescer e voltar a ter um cenário de normalidade. O economista, em geral, é portador de má notícia, então vocês vão ter que ter um pouco de paciência, né? Primeiro, o país tem uma crise fiscal, a gente sabe disso. Crise fiscal, então, maneira simples de traduzir. Acabou o dinheiro. Cadê o dinheiro? Quero fazer... não tem dinheiro. Mas botar uma praça, não tem dinheiro. Mas como acabou o dinheiro? Acabou o dinheiro. O dinheiro acaba. Em números, né? Hoje, 101% da receita, isso é mais que a receita, está comprometido com gastos fixados em lei. Vários são emendas constitucionais, outros são regras de transferência. 60% é previdência e assistência, um pedaço é transferência para estados e municípios, tem gastos obrigatórios constitucionais com saúde e educação, por aí vai. O governo federal está sem dinheiro, os estados também. Tem vários estados em que a folha de pagamentos, ativos, inativos, é maior do que a arrecadação. Esse é o problema imediato. Porque se não tem dinheiro, uma de três coisas vai acontecer. Vai parar de pagar a conta, e tem estados parcelando salário, atrasando fornecedores. Vai dar calote. Ou vai ter inflação. Inflação é uma maneira pavorosa do Estado se financiar. É uma maneira que o Estado tem de arrecadar recursos, mas que é totalmente disfuncional para a economia. Os mais jovens aí não passaram por isso. A minha geração, de alguns que estão aqui, passaram. E a gente está vendo, aqui no vizinho nosso, aqui do lado da Argentina, o que acontece se você tenta resolver esse problema devagarzinho. A economia fica frágil, vem uma ventania de fora, lá vem a crise. Não é isso que a gente quer. O problema imediato é resolver o fiscal. E não tem jeito. O fiscal é o resultado das nossas escolhas. O fiscal é o resultado, as contas públicas, os gastos obrigatórios, é o resultado das escolhas que a sociedade fez ao longo das últimas 3 décadas, onde gastar o dinheiro. Isso aqui é importante, vamos reservar um dinheiro, faz uma lei. Isso aqui é importante, vamos reservar um dinheiro, põe na Constituição. Aquilo ali também é importante, reserva uma lei. E esses somatórios de decisões que foram sendo tomados por nós, os nossos representantes, que levaram a essa crise. O que quer dizer que sair desse problema passa pela política, passa pela negociação, passa por acordos, passa por negociar e encontrar soluções. Olha, onde nós vamos cortar? Onde vai crescer menos? Um candidato natural é a Previdência, onde o Brasil é um país muito diferente do resto do mundo. Não tem país que eu conheça que se aposenta em média um homem mercado formal, da renda mais alta da sociedade, aí nos 5% mais ricos, 10% mais ricos. Um homem se aposenta em média aos 55 anos. Em média, mas como em média? Em média. Tem gente que se aposenta com menos? Tem, é média. Média tem gente abaixo, gente acima. E as mulheres, 53. No resto do mundo, como é que é? No resto do mundo é diferente. O resto do mundo tem idade mínima. Mínima. Se é mínima, a média é acima. Mínima. 62, 65, 67. Alguns indo para 70 anos. Esse é um exemplo de onde o Brasil é diferente. As regras do servidor público também são diferentes aqui do que são lá fora. Acúmulo de benefícios, também aqui é diferente lá de fora. Pensão por morte, também aqui é diferente lá de fora. Bom, a gente faz tudo diferente e acha que vai dar certo? Pois é, não deu. A gente é diferente da Argentina, do Chile, do México, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Suécia. Esse é o primeiro candidato. Tem outros temas que vão ter que ser enfrentados. Porque o desafio da Previdência é fazer com que os gastos parem de crescer tão rapidamente. Os gastos com a Previdência vêm crescendo. E a razão é boa, gente. Uma parte é boa, a parte é preocupante. A parte boa é, estamos vivendo mais. A geração dos meus pais, acreditem ou não os mais jovens, tinha mais de 6 filhos por casal. Mais de 6 filhos é 6 filhos. Eu conheci amigos com 8 irmãos, 9 irmãos.
Normal. Nascia-se muito. Mais ainda, a minha geração foi beneficiada com a melhora da qualidade de vida. Melhorou o saneamento, melhorou a vacinação, atenção, cuidado. Resultado, a mortalidade infantil diminuiu. Então, nascia muita gente e poucos morreram. Que boa notícia. Essa geração chegou no mercado de trabalho nos anos 70, 80. Muita gente ao mesmo tempo trabalhando. Mais gente trabalhando. Mais gente trabalhando, mais crescimento. Não porque cada um está ganhando muito mais, mas porque tem mais gente trabalhando. A nova geração, a geração jovem, menos de 2 filhos por casal. 1,7, 1,8. Então, quando eu era jovem, nos anos 80, eu já fui jovem, tá? Nos anos 80, né, a gente chamava de pirâmide demográfica. Tinha muita gente recém-nascida, um número grande de pessoas com 20 anos, um pouco menor com 30, 40 e poucos idosos. Era uma pirâmide. Hoje, a nossa pirâmide demográfica virou um senhor barrigudo. Tem pouca gente nascendo, menos gente nascendo. Tem muita gente no mercado de trabalho, entre 20 e 60 anos, e tem um número maior de idosos do que tinha no passado. E já vai piorar esse quadro. O número de idosos vai crescer mais de 2 vezes nas próximas décadas. E o número de pessoas que trabalham vai cair uns 6, 7% nas próximas décadas. Vai ter menos gente trabalhando, muito mais aposentados. Com o detalhe de quem paga a aposentadoria é quem está trabalhando agora. Eu que trabalho, contribuo para a Previdência, para a aposentadoria de quem está aposentado. Ou a gente faz uma reforma da Previdência de verdade, séria, profunda, ou a nova geração vai ter que trabalhar muito mais para sustentar os aposentados. Ou não vai pagar a aposentadoria. A gente viu isso em vários estados. Mas, de novo, essa discussão é uma discussão da política, uma discussão da sociedade. Negociar como é que se dá a reforma, o tempo de transição. Vamos dar um tratamento privilegiado para o setor público ou não? Como é que cuida dos grupos mais vulneráveis? E não para aí. E os subsídios? E os incentivos fiscais? Essa agenda não se esgota em 1, 2, 3, 5 medidas. É preciso muito mais do que isso para enfrentar o problema fiscal. E ele sempre passa pela política. A boa notícia é que se a gente conseguir enfrentar esse problema, ao longo dos próximos 2, 3 anos, construindo soluções, reduzindo o crescimento dos gastos, cortando alguns gastos, reduzindo alguns benefícios, o Brasil tem uma oportunidade imensa de crescimento à frente. Nós temos tantas distorções na economia, o sistema tributário complicado, que se tornou disfuncional. Quem está no mundo real conhece isso. Temos um imposto de valor adicionado por Estado, que é outro por município. Olha, é uma confusão. Né? Regras tributárias complexas. A barra de cereal com chocolate é cereal ou chocolate? Não sei, depende. E para a tributação? Não sei. Chocolate é uma regra tributária, cereal é outra. Os diversos produtos têm regras diferentes. Água de cheiro não é colônia, que não é perfume. Dá crédito tributário ou não dá? Não sei, depende. De onde é que você está? Não sei. O lanche que você paga no avião, o imposto é cobrado onde? Na partida ou na chegada? São exemplos pitorescos. A complexidade do sistema tributário resulta nesse contencioso imenso que o país vive. Essa é a má notícia. É boa que se a gente começar a enfrentar esses problemas, o país cresce mais. Isso reduz custos desnecessários, isso melhora a produtividade. E se a gente acerta o fiscal, se as contas públicas ficarem em ordem, a insegurança sobre o futuro se reduz. Se eu tenho um problema fiscal, como é que eu vou investir? Eu sei o quanto de imposto eu vou pagar ano que vem, daqui a 2 anos, 3 anos. Como é que eu calculo o meu plano de negócio? Não sei. Não sei qual vai ser o imposto. Vai ter mais ICMS, não vai ter mais ICMS, vai ter mais imposto de renda, dividendo vai pagar imposto, vai pagar imposto. Como é que eu vou investir? Quem está no mundo real vivencia isso o tempo todo. Porque as regras tributárias, as normas, as interpretações mudam. E comércio exterior também, cheio de regra específica, caso particular. Importar é difícil, complicado, caro, custoso. E a tecnologia que eu descubro lá fora? Pois é, demora para chegar aqui. Chega mais caro, mais difícil, mais custosa.
Então, tem máquina boa lá fora que eu não consigo trazer para o Brasil? Tem. Tem regra de conteúdo nacional. Olha, tem que comprar o do brasileiro. Bom, vamos gerar emprego no Brasil. Mas isso lá de fora é melhor. Sinto muito. Mas e aí eu vou ficar menos produtivo, eu vou gerar menos emprego. É verdade. Verdade. Nós entramos, na última década, nesse retrocesso dessa agenda protecionista de incentivos, de benefícios tributários para Antônio, mas não para João, de proteger o setor A, o produto B. E isso gerou essa complexidade institucional. Investir no Brasil ficou mais difícil. Ficou difícil produzir energia, ficou difícil iniciar uma fábrica. Os conflitos se somam. Não temos bons mecanismos para mediar conflitos. Eu quero construir uma fábrica, mas isso vai implicar derrubar algumas árvores que eu posso replantar em outro lugar. Deveria ser um processo simples de negociação de conflitos. Não é. Esse processo pode demorar anos. Licenciamento. Por que tão complicado? Não é ser contra ou a favor, não é isso. É o conflito ser disfuncional, ser necessariamente longo, demasiado, incerto. Isso torna o país mais pobre. Essa é uma agenda boa a ser enfrentada. Se nós conseguirmos, com o país, negociar esses conflitos de melhor forma, enfrentar os problemas, começar paulatinamente uma agenda de reforma tributária, uma agenda de abertura organizada, uma agenda de mediação de conflitos mais eficaz, a produtividade aumenta, o investimento aumenta, o emprego, a renda. E o país pode voltar a uma normalidade de crescimento. Essa é a oportunidade que nós temos. Mas, de novo, isso passa por negociação, passa por encontrar soluções. Essas soluções passam pelo legislativo, várias passam também pelo judiciário. Na situação de confronto, de conflito que o país atravessa, fica difícil construir soluções. Cada grupo defende o seu interesse. Mas nessa guerra de guerrilha de cada um, em cada um está se protegendo, ficamos todos mais pobres. Restabelecer o diálogo, a capacidade de conversa, de negociação, é fundamental nesse processo. E esse não é um trabalho da economia, esse é um trabalho da política. O economista serve à política. Nosso papel é servir, é encontrar soluções, é dar as restrições. O melhor, o possível a ser construído é a escolha da sociedade mediada pela política. A técnica tem que ser respeitada, porque se desrespeita a técnica, vira tiro no pé. Essas distorções na economia surgiram por pessoas muito bem intencionadas. Elas achavam que esse era o caminho do desenvolvimento. Vamos fortalecer a Petrobras, vamos dar crédito subsidiado, vamos estimular o investimento privado, vamos proteger a produção local. E, com isso, vai aumentar o investimento, vai aumentar o emprego e o país vai ficar mais rico. Pois é, deu errado. Os negócios não ficaram de pé, as fábricas são ineficientes, a produtividade da economia caiu, a Petrobras quase foi para o saco. A falta de técnica leva a decisões equivocadas. Mas o norte, o rumo, o destino e a negociação para chegar lá não cabe à técnica, mas sim à política. Mais ainda, a gestão da política econômica não se resume a 3, 4 ideias que, uma vez aprovados, o mundo se reorganiza e vamos embora. Essas negociações necessárias são o resultado de anos e anos de falta de atenção com a política econômica, do descuido com a negociação. Todo dia tem 3, 4, 5, 7 medidas no Congresso sendo deliberadas, tem decisões do Judiciário. Se a técnica não está ao lado informando as consequências, as decisões vão ocorrendo. Nos últimos meses, o que foi aprovado de medidas que vão dar uma imensa dor de cabeça para o país nos próximos anos é impressionante. Cada medida entra, não, vamos adicionar aqui, não vamos proteger a cidade tal, o estado tal, o setor tal. E essa conta está aumentando. Agora, sem o diálogo da técnica, apoiando a política, explicando,
e a sociedade, e a política, negociando de forma organizada esses conflitos, o resultado da desorganização que nós estamos vivendo. E o momento natural de ansiedade que todos nós estamos passando. Mas a melhor forma é restabelecer o diálogo. E o diálogo não é com quem concorda com a gente. Conversar com quem concorda com a gente é fácil. Concordar com quem pensa igual é fácil. O bom mesmo é conversar com quem pensa diferente. Construir solução com quem discorda. O nosso caminho, a saída dos nossos problemas, não passa pelo confronto violento. Não passa pela demonização da divergência. O caminho para enfrentar os nossos problemas passa pelo diálogo, pela boa-fé, pelo convite à conversa, mesmo sabendo que ela vai ser difícil. Mas se nós não conversarmos, não vamos reclamar daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, que não deu certo. A culpa vai ter sido nossa. Obrigado.